Amém? Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar aqui, não é? Eu que passei por mudanças esses dias, né? Mudança mesmo, mudando de casa, mudando de lugar. Mas Deus tem falado comigo, tem usado de todas as coisas para me mostrar a tua palavra, o teu caminho. E eu comecei a pensar nesses dias do que eu estou vivendo e daquilo que no meu dia a dia eu vou encontrando, e eu tenho encontrado pessoas desanimadas, pessoas entristecidas muitas vezes, e muitas vezes sem uma expectativa. O pastor falou bastante hoje aqui em expectativa, numa atmosfera que a gente vem criando muitas vezes dentro de nós. Mas muitos que eu tenho encontrado no meu dia a dia, eu tenho visto que muitas vezes eles passaram por alguma dificuldade que levaram eles a desanimarem. Alguns desanimaram com o seu trabalho, alguns casaram e não conseguiram completar aí os estudos, não conseguiram ainda concluir faculdade, veio os filhos, e muitos dessas pessoas muitas vezes estão entristecidas, se decepcionaram com alguma coisa, e muitas vezes até a aparência deles é uma aparência de felicidade, mas dentro eles trazem peso, um fardo muitas vezes difícil de carregar. E eu comecei a analisar, e muitas vezes dentro do cristianismo eu tenho encontrado pessoas que têm com facilidade para desistir, com facilidade para deixar as coisas de Deus, e até mesmo voltando para trás. E eu comecei a pensar nessas coisas na minha vida, porque muitas vezes Deus faz as coisas conosco e leva um tempo para a gente entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não é? E eu comecei a pensar, porque há tantas pessoas assim, e eu comecei a meditar na palavra de Deus, e eu queria até hoje falar de duas pessoas que também por um momento desanimaram, perderam assim o norte da vida deles, ficaram entristecidos, e eu queria estar compartilhando com os irmãos. Mas eu quero dizer assim para você que você que está aqui nessa noite, não é uma noite comum, é um dia especial. Você veio adorar o Senhor, está aqui à mesa da ceia do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio, Ele está aí no seu coração, e Ele quer fazer algo maravilhoso conosco. Eu tenho buscado esse avivamento na minha vida. Muitas vezes eu tenho parado para pensar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na vida da minha família, e eu tenho muitas vezes dito assim: Deus, o Senhor é bom comigo, o Senhor é muito bom para com a minha família, para com os meus filhos, para com os meus netos, e com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas do PG, e eu sou muito grato a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, um texto bastante conhecido. Eu gosto muito dos evangelhos, eu digo que eu sou apaixonado pelos evangelhos, porque eu sou apaixonado pela vida de Jesus, pela vida que Jesus, desde os tempos que Jesus estava presente em carne na terra, e o que Jesus tem feito nos dias de hoje, nas famílias, nas igrejas, na vida das comunidades. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir o pão. Graças a Deus. Eu quis ler o texto inteiro ali, é um pouco comprido, mas a história de dois discípulos de Jesus. Uma coisa que eu gosto é da palavra discípulo, né? Porque discípulo é aquele que quer parecer com o mestre, anda junto com o mestre, quer fazer as mesmas coisas que o mestre fazia. Mas aqui fala de dois homens que estavam passando por uma dificuldade. Imagina dois discípulos de Jesus que tinham depositado toda a esperança, porque eles achavam, eles tinham aquela convicção que Jesus é o que tinha vindo libertar eles. E eles tinham ainda em mente a libertação de Moisés, quando tirou o povo. Deus usou Moisés quando tirou o povo da escravidão. Quem sabe eles esperavam um libertador dessa maneira ali, mas agora ele já tinha sido crucificado, e eles voltavam para casa de cabeça baixa, entristecido, voltando de Jerusalém para a cidadezinha de Emaús, 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros, quase a distância da fazenda que eu venho, né? Que eu mudei agora, e a fazenda fica mais ou menos uns 14 a 15 quilômetros de Botucatu. É um trecho bom para andar de a pé, né? Não sei se os discípulos iam indo de a pé, mas tudo indica que eles estavam na caminhada. Mas entristecido. E o que me chama a atenção, e muitas vezes eu já passei por esse texto, o que me chama a atenção é como Jesus nos ama. Quem sabe você está aqui nessa noite,
Quem sabe você já foi decepcionado com tantas coisas. Pessoas te abandonaram. A tua família não apostou nada em você. A sociedade, às vezes, muito menos, tem te descartado. Muitas vezes pela classe econômica, muitas vezes pelo seu jeito, muitas vezes porque você tem se sentido excluído muitas vezes. E por isso você, de repente, por um momento ou outro, você se encontrou como aqueles discípulos. Porque eles voltavam para trás decepcionados, amargurados, entristecidos, conversando entre eles. Acabou tudo, o mestre se foi, e nós que achávamos que era ele, que iria salvar. Mas eles estavam que como, muitas vezes, como cego, com uma venda. E muitas vezes acontece isso conosco. Às vezes a gente está na caminhada com Cristo, e passa por uma dificuldade, de repente levanta uma dificuldade na nossa vida, e a gente acha que todo mundo nos abandona. Muitas vezes a gente se sente sozinho, e muitos nessa caminhada questionam até a Deus, acham que Deus abandonaram, que Deus abandonou eles, e na caminhada eles parecem que estão voltando para trás. Eu tenho encontrado pessoas que voltaram para trás, não estão crendo mais, são decepcionados com pessoas, com denominações, e muitos deles, nem o caminho de volta tem força para fazer, por causa da decepção que passaram. Mas tem uma notícia que me alegra muito: seja o caminho que você estiver indo, se esse caminho não te leva para a cruz, o Senhor Jesus, Ele vai aproximar de você nesse caminho. Ele vai se aproximar de você nesse caminho. E eu fico olhando para os dias de hoje, e eu sei, Deus tem mostrado muito isso no meu coração, e Deus vai colocar pessoas para fazer essa vez de Jesus, e entrar no seu caminho, e fazer parte da sua vida, e ser boca de Deus para você, e falar aquilo que você precisa ouvir. Quem sabe você passa por algum tipo de dificuldade, está desanimado. Hoje é uma noite que Deus quer mudar esse quadro na sua vida. Até o tema que eu queria deixar para você ficar com ele no seu coração. Eu gosto de dar tema para a mensagem, que muitas vezes, quando eu comecei no Evangelho, vinha muita informação, eu não conseguia às vezes assimilar todas as informações que vinha. Mas muitas vezes eu ia com o tema da mensagem no meu coração. Só Jesus, Ele pode trazer esperança. Só o Senhor Jesus pode te trazer esperança. Quem sabe você está aqui no nosso meio, cheio de pessoas ao seu redor, e você se sente sozinho. Você acha que Jesus nem está mais junto com você, por causa de alguma coisa, quem sabe, que você possa ter feito. A Bíblia diz que se nós cairmos, nós temos um advogado, o Senhor Jesus, que nos pega pelas mãos e nos levanta, e Ele é poderoso, e Ele sabe de todas as coisas no nosso coração, e Ele colocou essa palavra porque ela serve para mim, e ela serve para o meu irmão. Quantas vezes eu também já senti fraco na caminhada, entristecido, se sentindo abandonado, sozinho, e Deus tem sido bom para comigo. Tem enviado pessoas, tem colocado pessoas que eu nem pensava, que eu nem dava crédito, e o Espírito Santo tem falado: escuta, porque eu coloquei para te ajudar, escuta, que eu coloquei para fazer parte da sua caminhada. Saiba que se você está nesse caminho, o Senhor Jesus se agrada. O Senhor Jesus, Ele olhou, Ele viu aqueles discípulos que voltavam para trás entristecidos, e o Senhor Jesus, Ele deixou todas as coisas, tantas coisas tinha o Senhor, deixou o reino dEle, sendo Deus Todo-Poderoso, já ressurreto, e Ele vem naquele caminho. Quem sabe duas pessoas que nem é mencionado o nome deles. Quem sabe você se sente pequeno, quem sabe você não se sente nada dentro do Evangelho, mas aqueles homens também, eles, nem o nome foi mencionado, mas eles vão ali entristecidos, não é? E Jesus aparece a eles, e Jesus
vai conversando com eles, se interessa pelo que eles estavam vivendo, porque eles estavam achando que tudo tinha acabado, porque eles ficaram cegos assim, por um momento, sem saber que Jesus vinha anunciando que ele precisava padecer, porque aquilo já estava escrito, aquilo que ia acontecer. E o que eu tenho visto nos dias de hoje, porque tem se anunciado crises aí nesse Brasil, temos visto coisas que estão para acontecer ainda, mas o que eu tenho olhado é que a vinda de Jesus, ela tem se aproximado, queira você crer ou não, ela tem se aproximado, tem se cumprido a palavra de Deus, e é um tempo que nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá, de fazer a obra de Deus, de querer crescer, de querer avançar. Você não é sozinho no caminho, você não está só, o Espírito Santo de Deus, Ele está com você, está junto com você, Ele chega no meio desse caminho, Ele te aborda, porque Ele quer que você volte. O que me chama a atenção é que aqueles homens, eles chegam, para chegar na aldeia, na casa deles, ainda não tinham reconhecido o Senhor Jesus, ainda que o Senhor Jesus ia falando das Escrituras, aonde que estava mostrando a vinda de Jesus, mostrando sinais de Cristo, desde lá do começo, desde lá de Gênesis, e eles ainda não tinham caído a ficha. Quantas vezes nós começamos a procurar, começamos a sair de igreja em igreja, e a bênção está perto de nós, está do nosso lado, não é? Quantas vezes nós começamos a procurar outros caminhos, e o Senhor Jesus está ali no caminho junto conosco, tem colocado homens e mulheres de Deus, profetas que Ele tem levantado nessa terra, discípulos dEle, para falar conosco, e muitas vezes a gente está como cego, querendo ir para outro lugar. Aqueles homens voltavam para casa. Voltar para casa significa voltando para a sua vida normal, a sua vida natural. Às vezes a gente fala assim que a gente quer ser natural, mas o Senhor Jesus tem levantado um povo para fazer a diferença nessa cidade, na cidade de Botucatu, no bairro que você está. É estratégia de Deus, nada é por acaso. Quando eu estava para ir desta chácara que eu morava para essa fazenda, eu perguntei para Deus, não é? Poxa, parece mais longe. E Deus falou para mim, no meu coração, vai, porque eu tenho algo para fazer lá. É um lugar que eu já conheço, eu já batizei algumas pessoas lá nessa fazenda, eu já fiz um casamento lá nessa fazenda. Tem pessoas que conheceram o Evangelho através das nossas vidas. Então eu comecei a entender as coisas que Deus está fazendo. Eu não sei por quanto tempo, porque só Deus pode falar o tempo na nossa vida, daquilo que Ele coloca em nós. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele tem controle da minha e da sua vida. Você não é sozinho, ainda que você tenha chegado aqui desanimado com coisas que já aconteceram na sua vida. O Senhor fala nessa noite, eu sou com você nesse caminho, ainda que esse caminho esteja te levando às vezes para um buraco. O Senhor Jesus, Ele não quer, Ele quer te tirar desse caminho que você vai indo. Porque você olha nesse texto, os discípulos iam indo para Emaús, e quando eles chegam na casa, quando eles descobrem que cai a venda dos olhos, quando eles veem que é o Senhor Jesus que estava com eles, eles ficaram maravilhados, de alegria reinou de novo no coração deles, e criou expectativa e esperança, e eles abandonaram aquela cidade, e eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles foram encontrar com os discípulos de Jesus para falar, nós encontramos o Mestre, Ele vive, Ele está vivo, né? Tem um louvor aí que diz, Ele passou lá em casa, Ele passou na casa, Jesus esteve na casa, partiu o pão, como uma noite dessa, que muitas vezes a gente vem para a ceia, e muitas vezes parece que para nós é só um simbolismo, às vezes não damos a importância que era para ser dado, mas foi lá dentro dessa casa, no partir o pão, que caíram as vendas dos olhos daqueles dois homens, e eles passaram a ter vida, eles passaram a ter alegria no coração, eles passaram a ter vontade de viver, e voltaram a anunciar,
Passaram de homens que estavam indo derrotados, voltando para casa, a ser homens de guerra, homens que voltaram para a luta, como evangelistas já, porque foram anunciar, foram se ajuntar com os outros discípulos. Quando a gente está voltando para a cruz, a gente não consegue ver dificuldade na igreja de Jesus. A gente não consegue ver dificuldade na vida do nosso irmão. A gente olha para eles e vê só qualidades. Porque a gente está cheio de esperança, cheio de vontade, cheio de garra. Quem pode trazer essa esperança? Só Jesus traz esperança em nosso coração. Só o Senhor Jesus, Ele traz essa vontade de vencer, essa vontade de ir e dar fruto. Eu creio que a felicidade daqueles dois homens, quando eles caem a ficha, eles falam, era o mestre que estava conosco, ele estava aqui todo o tempo, ele abordou a gente no caminho, e como ardia o nosso coração quando ele explanava a palavra de Deus. Quantas vezes a gente vai passando os anos dentro do Evangelho, e parece que toda a pregação que vem, a gente já ouviu, e nada mexe com a gente. Nós precisamos buscar que Jesus esteja conosco no caminho. Quando Jesus aborda a gente no caminho, é um sinal que nós precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos vir para a igreja, sairmos da nossa casa com uma expectativa que vai haver milagres aonde a gente vai se reunir, que aonde a gente vai se reunir, seja na igreja, seja lá no pequeno grupo, que vai haver milagres no nosso meio, porque a Bíblia diz que esses sinais eles vão seguir as nossas vidas, aqueles que creem a Deus. Nós precisamos criar expectativa na nossa vida com Deus, de ter essa intimidade com Deus, de buscar essa intimidade com Deus, de buscar ver a Deus em todas as coisas. E Deus tem sido bom. Eu tenho olhado na vida dos meus irmãos, não só na minha vida, e tenho visto como Deus tem sido bom com os casais dessa igreja, com as pessoas que já passaram por aqui. Tem pessoas que já passaram por aqui, não estão mais aqui, mas foram abençoadas. Tem semente plantada no coração delas, que estão dando fruto e vão dar mais frutos ainda, mas elas passaram por aqui, porque é um propósito de Deus, não é? Ninguém é dono de ninguém, mas aqui é o corpo de Cristo, sabe? Quando você for tomar essa ceia, peça para Deus, se tem algo que ainda você não consegue entender, algo espiritual que você ainda não conseguiu entender, peça para Deus, que no partir o pão, naquele momento, sabe, Deus abra o entendimento da sua vida, e você veja a grande obra que Ele quer fazer através de você. Eu sempre tive isso no meu coração, desde quando eu cheguei na igreja, matuto, criado no mato, não é? Domador de burro bravo, que diz os meus amigos, do tempo que eu domava cavalo, e como Deus foi trabalhando na minha vida, e eu sempre entendi, de que eu tenho algo para fazer, que Deus tem algo para mim fazer, e que é exclusivo para mim fazer, e muitas vezes me entristece, nessa caminhada, mas Deus é bom, Ele vem e me dá alegria de novo, Ele traz esperança, Ele traz esperança no nosso coração. Uma vez eu vinha muito triste do meu trabalho, assim meio entristecido com a igreja local, logo no começo do evangelho, passando por lutas. Quando você vem para Jesus, sempre você está passando luta, e continua, é uma guerra, porque nós vivemos numa guerra, não é? O bom é que o nosso general é Jesus, é Ele que comanda, Ele é o Senhor da guerra. E eu vim um dia entristecido, andando de cabeça baixa, pedindo para Deus falar comigo, e quando eu subia do Vale do Sol, passando pela Vila Sônia ali, veio um vento, varrendo as calçadas, e o Espírito Santo me fez olhar um papelzinho que vinha voando na calçada, e Deus falou, pega esse papelzinho. E quando eu peguei o papelzinho, tinha um versículo bíblico escrito de lápis,
um versículo que está lá em Isaías, que fala: eu te levantei para pregoar o evangelho, para tirar os cativos do cativeiro e apregoar as boas novas. E quando eu vi aquilo, eu senti alegria no coração e falei: é só Deus que é poderoso para fazer isso, não é? Ele se aproximou no meu caminho desta maneira, através de um papelzinho que rolava pelo chão junto com as folhas da calçada. E eu tenho visto como Deus tem sido bom para comigo. Quem sabe você ainda não percebeu, mas Deus, Ele se interessa, Ele está sempre ao seu lado, caminhando, querendo fazer grandes coisas na sua vida. Tem uma obra que é para você fazer. Quem sabe você vai ganhar uma pessoa só para Jesus. Deus te levantou para esse propósito. Mas essa pessoa que vai ser levantada, quem sabe Deus vai enviar em outro lugar para ganhar uma multidão de pessoas, e vai depender de você. Então, se o inimigo tem falado que você é pouca coisa, você não é pouca coisa. Tem preço de sangue, e sangue de cruz, pela sua vida. Que você possa se sentir abraçado por Deus, sabendo que ainda que você esteja sozinho nesse caminho, que lá eles iam em dois, quem sabe você está se sentindo só como aquele dia eu senti. Deus, Ele vai passar algo e falar com você, e saber que Ele é poderoso, e só Jesus pode trazer esperança, não é? O presidente dessa nação, ele pode ser uma bênção, ele pode trazer boas soluções, mas quem pode mudar o rumo das coisas é a igreja do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que a igreja vai avançar. A igreja não vai ficar parada esperando o inimigo vir, a igreja vai avançar, através da sua vida, ela vai avançar, porque aonde quer que você vá, é o reino de Deus sobre a sua vida chegando. De repente você se sente pouca coisa, aí quando você estiver lá no seu trabalho, você vai lembrar o que o Espírito de Deus está falando para você hoje. Lá no seu trabalho, seja ele qual for, você é a luz de Deus lá, você é a luz lá naquele lugar. Que Deus possa mostrar isso no seu coração, e saber que esta noite, se não aconteceu nada ainda, pode estar acontecendo no mundo espiritual. Quem sabe na segunda-feira algo que você está temeroso para acontecer, o Senhor já tenha colocado a mão e tenha preparado tudo aquilo que é necessário para que você seja um vitorioso, porque Deus, Ele quer que você vença em todas as coisas, porque Ele fala que nós somos mais do que vencedor, é mais do que vencedor. Que você possa receber essa palavra no seu coração, de que você não é só, ainda que pareça, o Senhor Jesus, Ele te conhece, e Ele interessa por você, e só você tem esse DNA, só você tem esse algo que Deus colocou em você, e que você possa dar frutos a Deus, porque o Senhor Jesus se agrada em que você cresça, sabe? Cresça em obras, cresça na fé, na esperança. Nós precisamos buscar a cada dia mais fé, e eu creio que a expectativa da ceia do Senhor pode curar pessoas aqui nessa noite, pode libertar pessoas que estão no cativeiro, pode te dar um novo rumo na sua vida, pode trazer de volta aquilo que quem sabe o inimigo tenha roubado de você, possa trazer de volta na sua vida a esperança que estava, quem sabe, engavetada, sonhos que estão parados, deixados para trás. Deus quer trazer nesta noite. Deus fala: olha, se você quiser voltar para Emaús, você pode, mas você pode vir para Jerusalém. Jerusalém significa os céus, Jerusalém significa a nossa nova casa, porque aqui nós estamos de passagem, e um dia vamos encontrar com Cristo, e o Senhor Jesus, Ele vai olhar para você e falar: vem, entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia.
Queria que você ficasse de pé e eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor Jesus, porque nesta caminhada o Senhor não abandona. Nós, seres humanos, muitas vezes somos abandonados, mas o Teu Espírito Santo tem nos confortado, tem chegado até nós e colocado pessoas na nossa vida, decisivas para o crescimento, Senhor. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada família que aqui está nesta noite, por cada visitante que aqui entrou, Senhor, porque o Teu Espírito Santo aqui trouxe, ó Deus. Pai, toma conta, Senhor, deles. Oh Pai, nós não temos força e nada temos de bom para falar ou para fazermos, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar o quadro de cada um deles, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, que haja milagres aqui no nosso meio, nós te louvamos, ó Deus, porque vamos participar da ceia do Senhor, e isso vai fazer com que nós lembremos, ó Deus, na cruz do Calvário, Senhor, naquele sangue que o Senhor derramou ali por cada vida que aqui está, e nós sabemos, ó Deus, que tem o nome de cada um, naqueles cravos pregados nas mãos de Jesus, há de ter o nome de cada um que está aqui dentro, Senhor, e o Senhor conhece a cada um, a cada passagem que eles têm vivido, a cada tristeza, Senhor, a cada decepção que eles têm passado, e o Senhor quer tirar nesta noite, quer limpar, quer dar livramento, como o Senhor tem livrado a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha inundar o coração de cada um que está aqui dentro, Senhor, e que nós possamos sair daqui cheio de alegria, cheio de esperança, Senhor. Ori canta labasturi anda labas. Oh Deus de poder, aleluias, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para transformar corações. Oh Deus, para restaurar, Senhor, vidas, casamentos, relacionamentos. Oh Deus, restaura, Jesus, porque nós queremos viver um avivamento nessa cidade de Botucatu, Pai. Oh Deus, que seja através dessas pessoas que aqui estão, Deus, envia pelos 4 cantos dessa cidade, Senhor Jesus, para que nós possamos avançar no Teu reino, Senhor, pregando o Teu evangelho, Senhor, anunciando, Senhor, que há um Deus poderoso que pode mudar, e que salva, e que nos leva para o céu. Oh Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, oh Deus, aquele que está desanimado, Senhor, oh Deus, cuida dele, Senhor, cuida dessa pessoa, Senhor, que o inimigo tem distorcido a palavra, e ele não tem crido, Senhor, que ele possa sair aqui dessa noite, crendo, Senhor, crendo que ele é importante na Tua obra, Senhor. Oh Deus, que o Senhor trouxe até esse lugar, Pai, porque o Senhor quer dar um novo tempo, uma nova página na vida dele, Pai, que assim seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que seja tudo para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia.